Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma exposição da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Que o Mestre nos guie e nos abençoe sempre, nos dando ânimo e coragem para perseverarmos no caminho do bem. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 9. O capítulo 9 trabalha a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Exatamente o item que nós vamos estudar hoje é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, questão 459. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e em nossos atos? Vamos ver a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Esta resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois se analisarmos o assunto, fazendo uma comparação com o que acontece em nossas relações sociais, nós vamos chegar à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam. Familiares ou não, amigos, e das quais recebemos influenciação por meio do quê? Das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão. Do mesmo modo que nós também influenciamos com as nossas ideias e com a nossa conduta a vida de quem nos cerca. Agora, alguém poderia pensar neste momento: mas estamos em casa, de quarentena, não estou trabalhando, estudando fora do meu lar. Exato. Mas a questão 459 diz que influenciamos e somos influenciados também por pensamentos. O que devemos fazer urgentemente? Refletir o que estou pensando. Pois conforme eu penso, eu me comunico com aquele que está na mesma vibração, na mesma sintonia do meu pensamento. E esta influência pode ser boa. Então, quando é que ela é boa? Quando eu mantenho a fé, o fortalecimento, a esperança de que tudo isso que está acontecendo, por exemplo, vai melhorar, vai trazer melhoras para o contexto todo. Então, é uma influência boa. E eu vou receber, então, influências boas. Mas ela pode ser má. Quando é que ela é má? Quando eu começo a discutir negativamente, mantenho atitudes negativas, quem é que eu vou atrair? Pensamentos negativos junto comigo. E esta influência também pode ser oculta ou ostensiva, rápida ou duradoura. Portanto, isto vai depender exclusivamente de mim. Eu não tenho como apontar o dedo para o próximo. Os espíritos podem conhecer até os nossos mais secretos pensamentos. Até mesmo aqueles que desejam esconder de quem? De mim mesmo. Isto está na questão 457 do Livro dos Espíritos. Portanto, somos alvo tanto dos amigos espirituais bons, que são amigos ou parentes desta ou de outras reencarnações, na qual, embora no plano espiritual, continuam a nos ajudar. Bem como daqueles a quem prejudicamos nesta ou em reencarnações anteriores que a gente nem lembra e que às vezes nos procuram para cobrar dívidas do passado que com eles contraímos. E quem de nós pode dizer: eu nunca errei?
Então vamos continuar refletindo. É conveniente recordar que pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo, com tudo que nos envolve, tanto espiritualmente quanto aqui fisicamente. Não podemos descuidar da nossa casa mental e seguir vida fora, arrastados pela ação maléfica dos espíritos atrasados. Nós já possuímos condições de discernir, de refletir e de analisar. Temos que criar o hábito de fazer testes conosco, observar, parar e observar os pensamentos que estamos tendo ultimamente. E esse teste é importantíssimo. Por quê? Porque nós já tomamos conhecimentos que os espíritos inferiores e infelizes de mente ultrajada vivem mais com os companheiros encarnados do que a gente supõe. Eles perturbam-se, já estão perturbados, né? Eles perturbam-se e acabam perturbando quem está ao seu redor. Eles sofrem, eles estão sofrendo, e quando eles se aproximam de nós, eles fazem a gente sofrer. Eles odeiam muitos. E aí o que eles fazem conosco? Fazem a gente gerar ódio no nosso interior. Eles, amesquinhados em si mesmos, eles amesquinham os outros. Infelicitados, eles acabam infelicitando. Mas, é o mais importante agora, a ação dos espíritos superiores é outra. Os bons espíritos, nos diz o livro dos Espíritos, só para o bem aconselham. Eles suscitam bons pensamentos. Eles desviam os homens da senda do mal. Protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, nós só vamos passar por aquilo que é necessário passar. Neutralizamos as influências dos maus espíritos, praticando o quê? O bem. E pondo em Deus toda a nossa confiança, toda a nossa certeza, toda a nossa fé. Mas como podemos fazer o bem nestes momentos desta pandemia, onde estamos, a princípio, mais em casa, só saindo quando é necessário? Olha a dica do Livro dos Espíritos. Orando pelo nosso planeta e por todos os habitantes. Porque quando eu oro, eu entro em sintonia com quem? Com os espíritos de luz, com os espíritos de amor. Orando pelos nossos governantes, para que recebam as intuições do plano de luz, porque eles também recebem, de acordo com o que eles estão pensando. Recebe as influências boas ou as influências negativas. Então, a gente, orando por eles, a gente solicita que eles possam captar as boas intuições, porque eles também são como nós, podem baixar a casa mental, as vibrações e sintonizar com os espíritos inferiores. Mas mantendo a fé de que só vai acontecer aquilo que é necessário para evoluirmos. Então, sejamos serenos, sejamos resignados, tenhamos confiança nos desígnios divinos. Questão 532, agora nós vamos estudar.
A pergunta é a seguinte: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Resposta dos espíritos: de todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, diz a resposta, porém as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males ou, quando menos, atenuá-los, diz a resposta no Livro dos Espíritos. E continua: a inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Então, olha esta resposta da questão 532. Continuando: mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos refletir. O que vem? Eles não assistem a quem não consegue assistir-se. Mas Jesus nos deu a dica. Ele disse: buscai e achareis, é o capítulo. Batei e vos abrirá. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu não tenho que esperar que tudo caia do céu. Apenas estou aqui dentro do meu lar, quietinho, mas tudo vai de bem me acontecer porque eu estou quietinho aqui, estou cumprindo o que foi solicitado. Mas eu não faço nada além disso. Eu não tenho boas ideias, eu não tenho o pensamento elevado, eu não estou emitindo nada para a situação modificar-se. Então, eu tenho que buscar para receber ajuda. Quando eu busco, a ajuda vem. Sabemos ainda que nem sempre é um mal o que nos parece ser. Frequentemente, do que nós consideramos um mal, sairá um bem muito maior. Para iniciar, nós não lembramos do que nós programamos. Mas uma coisa nós sabemos: a gente recebe avisos, a gente recebe intuições. E então, nesse momento é que nós vamos despertar e sair das nossas dificuldades. Quase nunca compreendemos esses acontecimentos, pois, como espíritos que somos, nós temos que progredir sempre. Tal é a lei divina. Então parece que a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas quando a gente tem certeza que nós vamos progredir sempre, tal é a lei divina, então eu tenho que fazer a minha parte. Então, por isso que nós passamos pelas provas do mal, para chegarmos aonde? Ao bem. E hoje nós estamos vivenciando essa pandemia do Covid-19 justamente para chegarmos ao bem, que nós ainda não estamos conseguindo alcançá-lo. Agora, a missão dos bons espíritos consiste em nos colocarmos no bom caminho. Porque sobre nós atuam influências más. Porque vibramos nas coisas negativas. E eles, espíritos inferiores, vêm correndo a nos auxiliar no quê? No mal que nós estamos deixando despertar em nós. Principalmente quando desejamos praticar este mal.
Por exemplo, se somos propensos ao assassínio, ou seja, eu vejo uma notícia e digo, tinha mesmo que morrer, tem mesmo que sofrer, então eu tenho isso dentro de mim. Então, tendo esta essência negativa dentro de mim, eu vou atrair o quê? Espíritos negativos que vão incentivar no meu íntimo esse meu pendor. E já nos foi dito, conhece-te a ti mesmo. Então eu tenho que aprender a ver como é que está o meu interior, aquele pensamento íntimo que somente eu conheço. Vamos observar o nosso interior, os nossos, como eu disse, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais secretos. Mas, como Deus é só amor e nos conhece muito bem, outros espíritos também nos cercarão, esforçando-se para nos influenciarem para o bem. E é aí que nós vamos ter condições de refletir, de restabelecer o equilíbrio da balança e nos deixa então senhor dos nossos atos. É quando eu posso decidir qual o lado da balança que eu vou continuar seguindo, o lado bom ou o lado negativo. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. Aqui diz que Deus confia. Então ele acredita em nós. Assim compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Por exemplo, nos dias de hoje, como estou vivenciando esta pandemia, deixando-me arrastar pelo desânimo, pela insegurança ou até mesmo pela revolta, ou estou praticando a paciência e a resignação. No momento que eu vou fazer essa reflexão, eu já sei a que tipo de espírito eu estou recebendo a influência. Pois os espíritos superiores são bastante claros ao nos indicarem o meio para enfrentar as dificuldades de influências negativas, é lógico. Isto na questão 469 do Livro dos Espíritos. Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós, diz a questão. E diz mais ainda essa questão 469. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, que vos insuflam as paixões más. Temos que aprender a analisar nossas influências. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses espíritos vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A que mal Jesus se referia? Temos que aprender a refletir, a sentir a presença das influências, se elas são boas ou negativas. E então, orar é o primeiro caminho, pedindo para livrarmos deste mal.
E o Espiritismo trouxe ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos no caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é o nosso destino, que é a nossa meta. E todos nós vamos chegar a espíritos puros, à perfeição, todos nós. Mas o tempo vai depender de nós. Desse modo, é preciso aprender a disciplinar primeiramente nossos pensamentos, a fim de atrairmos os bons espíritos, que nos auxiliarão a percorrer este caminho, tornando-no bem menos árido e pleno de realizações espirituais. Pensar, o pensamento que nós sempre acreditamos que é único, que é só nosso. E quanto nós já erramos no pensar negativamente, mas agora nós não podemos mais dizer eu não sabia. Acredita em ti mesmo e prossegue em teu caminho, que vencerás todos os obstáculos que queiram interromper-te, pois do alto vem ajuda sem que possas perceber. Temos que acreditar sempre que a ajuda vem. Sejamos sempre afetuosos em todos os momentos, não só de vez em quando. Amável em todas as conversações. Temos que observar o que eu estou falando. E honesto em todos os teus trabalhos, que a luz finalmente começará a se acender aonde? Na tua consciência, sem esquecer o coração. Sejamos generosos para com tudo e para com todos, que entraremos nas correntes da vida espiritual, do amor universal, e seremos então assegurados pelo que somos. Então, sejamos ponderados em tudo, sejamos pacíficos em tudo o que venhamos a fazer. Porque essa tranquilidade nos faz aceitar o amor e vivê-lo. Nos faz aceitar a caridade e vivê-la. Nos faz aceitar o perdão e vivê-lo. Tenhamos, embora nesses momentos, bom humor. Aquele riso franco, aquele riso solto, descontraído, que vai desopilar o fígado, descontraindo o cérebro e alivia o coração e as tensões nervosas. O riso e a bondade fazem esquecer os males da existência, estabelecendo assim abençoada pausa nas tensões diárias, principalmente nestes momentos que estamos muito em casa, onde descobrimos que não temos muita paciência com as crianças, que descobrimos que não temos muita paciência com os idosos. Vamos desopilar-nos, vamos manter a serenidade e aí sim nós vamos conseguir. Aí, com toda a certeza, nos ligaremos somente com os espíritos que desejam o bem e o progresso. Agora, já prestes a encerrarmos a exposição, vamos nos unir numa ideia, num pensamento. Se estamos doentes neste momento, devemos evitar pensar e falar na doença.
Se estamos desempregados, devemos pensar que estamos empregados, que em seguida vamos conseguir. Botar um foco positivo. Se estamos brigados com alguém e estamos agora distante deles, não tem como chegar até ele e pedir desculpa, devemos pensar em paz e harmonia. Se estamos tristes decorrente da situação, devemos pensar em dar risadas, ouvir risadas interiores. Se estamos presos, agora confinados, cada um em seus lares ou casa, ou conforme a situação que se sente preso interiormente, devemos pensar na liberdade. Se estamos com algum defeito físico, devemos pensar nos órgãos perfeitos do nosso corpo. Portanto, devemos pensar sempre que depois da tempestade, o sol brilhará. E a tempestade vai passar. Esses momentos passarão. E o que vai ficar depende de nós. Mantemos o pensamento elevado, em paz e harmonia, e sigamos a nossa caminhada hoje e sempre. Que assim seja.